Fala meninos, agora vamos continuar aí nossa aula do primeiro ano do ensino médio. Falamos um pouquinho sobre a introdução da bioquímica celular, funções inorgânicas que fazem parte da parede celular, da produção de proteínas, da produção de como a água é importante e o quanto ela é necessária para a manutenção do metabolismo celular. Agora vamos continuar o assunto, como eu falei para vocês no vídeo passado. Vamos agora falar um pouquinho de sais minerais e vitaminas. Ao final desse vídeo, eu vou mandar para vocês uma listazinha do Projeto Medicina, que é um site que eu gosto de pegar as questões, tem questões legais. Aí a gente confere com vocês depois como é que foi. Vamos lá, primeiro slide. Onde encontramos os sais minerais ou vitaminas? Encontramos sais minerais e vitaminas em todos os alimentos que comemos, em alguns em maior quantidade que em outros, e assim sucessivamente. Importante entender isso, que é porque a seguinte premissa, que o nosso metabolismo necessita de nutrientes inorgânicos que estão presentes nesses alimentos e que nós não conseguimos produzir eles de maneira natural. A gente precisa ingerir, seja como for. E as principais maneiras de ingerir esses alimentos, sais minerais e vitaminas, são consumindo alguns tipos de alimentos específicos, pois cada um deles vai ter um determinado tipo de composição, né? Vamos lá. Característica dos sais minerais. Os sais minerais são substâncias essenciais ao bom funcionamento do metabolismo, participando da estruturação do organismo, por exemplo, o osso, como cálcio, né? E até mesmo integrando reações diretas ou indiretamente vitais, que a gente tem, por exemplo, sódio e potássio, que controlam a polarização da membrana plasmática. A gente vai falar, eu escolhi alguns sais minerais importantes para a gente falar precisamente deles, são os que mais caem no Enem. E tá aí, ó. Vou afastar aqui um pouquinho a nossa tela. Pronto. Dá para você ver a listinha legal. Olhando lá em cima, você tem cálcio. Primeira coisa, cálcio todo mundo conhece. A principal função do cálcio é fazer parte da calcificação dos ossos ou da mineralização dos ossos. O que quer dizer isso? É deixar o osso cada vez mais rígido. Quanto maior a quantidade de cálcio no osso, mais rígido ele é, mais firme ele é, mais difícil de quebrar ele vai ser. Essa é a principal função do osso. Tanto o osso quanto o dente, né? Os dois são formados de cálcio. Aí aqui tem carência. Carência é a falta. A falta de cálcio vai provocar algo o quê? Vai provocar uma doença que a gente conhece como... Quem lembra? Chama osteoporose. Isso. Então o que é osteoporose? É a falta de cálcio nos ossos, que vai deixar com que ele fique menos rígido, cheio de poros, cheio de buracos, e isso ele vai ficar quebradiço, o osso fica frágil. Uma doença extrema, a osteoporose extrema pode levar a uma doença chamada ossos de vidro, onde os ossos da pessoa não conseguem suportar o próprio peso da pessoa, tá? Ah, professor, só existe problema se eu tiver pouco cálcio? Tem algum problema se eu tiver muito cálcio? Tem sim, olha lá, excesso. Se eu tiver uma hipercalcemia, um excesso de cálcio no nosso sangue, você também vai provocar fraqueza, vai provocar cálculos renais, biliares. E aí, professor? Vai provocar cálculos renais, é fato. As pedrinhas dos rins são formadas pelo excesso de sais minerais que tem dentro da corrente sanguínea, no processo de filtração. Assim como renais, também são os cálculos biliares, são iguais, da mesma forma, só estão em lugares diferentes. Aí você olha, professor, mas fraqueza no osso não entendi. Se eu estou com excesso de cálcio, como é que eu vou ter fraqueza nos ossos? É simples, porque o osso ele tem um limite. Ele tem uma capacidade de ser, até um certo momento ele se dobra e volta ao lugar. Ele tem que ter certa elasticidade. Se eu tenho cálcio demais, ele perde essa elasticidade e ele vai ficar sempre super rígido. E então qualquer pequena força de contorção que existe nele não vai permitir essa maleabilidade. Então, certos movimentos que a gente faz no nosso dia a dia não vão conseguir ser realizados. E isso vai forçar a musculatura e, consequentemente, o osso a realizar movimentos que ele não está preparado para fazer. Isso pode também ser um problema. Onde é que a gente encontra
Cálcio, tá aí, ó, laticínios e frutas cítricas, que é o mesmo que citrinos. Todos eles têm cálcio. Flúor. Flúor todo mundo lembra lá do tempo do dente, da cárie do dente. O flúor é o principal sal mineral que tem como função formar o esmalte do dente. O dente é formado por uma parte de cálcio, que é a parte que fica mais interna, e a parte de fora, aquela branquinha que deixa o dente branco, a gente chama de malte, ou de esmalte do dente. Ele é formado principalmente de flúor. E é ele que garante essa superfície lisa, branca e bem dura, bem rígida que o dente possui. É o nosso flúor. Onde é que a gente encontra flúor? Hoje em dia, nas maioria das capitais do Brasil, a gente tem água fluorada. Lá na estação de tratamento da água, ela já é misturada com a quantidade correta de flúor e mandada para a gente. Mas, se a gente não tiver, tem alguns vegetais verdes que também possuem flúor em sua composição. Pequena quantidade, mas tem. Tudo que for verde, principalmente alface. Então, fique esperto aí, consumir vegetais. Nosso próximo sal mineral da listinha aí, ó, ferro. Ferro para mim é um dos principais. Sempre questão vai ter ferro. Falou em ferro, você tem que lembrar de uma coisa: sangue. Por que, professor? Porque a função do ferro está intimamente ligada ao sangue. É o ferro que vai ligar a hemoglobina, que é um gás que tem dentro do sangue, a hemácia, que é a própria molécula sanguínea, ou a própria célula sanguínea. O que vai acontecer? Essa hemoglobina é ela que transporta o oxigênio para dentro da célula sanguínea e ele conduz ela para outro lugar para entregar para outra célula. Quem faz essa união da hemoglobina com a célula sanguínea, que é a hemácia, é a molécula de ferro. É o ferro que faz esse cimento aí, ele faz essa emenda, ele é que cimenta. Então, se eu não tiver ferro em quantidade adequada no meu organismo, o meu sangue não vai conseguir transportar oxigênio. Então a gente vai ter o quê? Uma deficiência de oxigênio nas células. A gente chama de hipóxia ou hipoxemia, que é quando há falta de oxigênio no sangue. Sendo assim, primeiro sinal é uma anemia. O que é uma anemia? É algo faltando no sangue. Se é ferro, tem um nome específico para ela. Anemia ferropriva. Chama anemia por falta de ferro. Como é que a gente regula isso aí? A gente vai comer alimentos que possuem ferro. O que é? Espinafre, carne vermelha, fígado, principalmente feijão. Pessoal do interior que gosta de fazer comida em panela de ferro. O ferro, os íons de ferro se segmentam da panela e se juntam no alimento. Você está comendo ferro também. E isso vai fazendo essa reposição, evitando que você tenha a doença que eu falei, uma anemia ferropriva. Outro exemplo está aqui, ó, potássio. O potássio e o sódio, eles estão intimamente ligados. A gente geralmente fala dos dois ao mesmo tempo. Potássio e sódio, eles são uma bomba que regulam a quantidade positiva e negativa de íons que entra dentro da célula. O que vai rolar? O potássio e o sódio, eles controlam essa polarização. O que é polarização? A membrana plasmática, lembra da sinapse do neurônio? Ele dá um impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele é com a corrente elétrica, que sai do polo positivo para o polo negativo. O que acontece? Essa oscilação de íons Na+, e K-, que é sódio e potássio, que entram e saem da célula, vão mantendo a superfície da membrana plasmática uma polarização. Ora está positiva, ora está negativa. E isso vai fazendo com que essa corrente elétrica vá percorrendo a membrana plasmática de uma célula e passando de uma para outra. Então, quem é responsável por esse fenômeno que a gente chama de polarização da membrana plasmática é justamente a bomba de sódio e potássio. Onde é que a gente encontra potássio? Tá aí, ó, frutas secas, banana. Onde é que a gente encontra sódio? Alimentos que são verdes, todos eles têm sódio, certo? Cloro. O cloro a gente geralmente encontra na água. A água em algumas cidades não, todas as cidades são cloradas. Algumas são cloradas e fluoradas, tá? O que é o cloro? O cloro nada mais é do que um agente regulador. Regulador de quê? De micro-organismos, de impurezas.
É ele que vai regular nossa flora intestinal, por exemplo, para garantir que a quantidade de micro-organismos que tem lá dentro será uma quantidade que o nosso organismo possa suportar. É por isso que se você tiver ou cloro demais, ele mata demais e pode corroer a parede da membrana, a parede do intestino, provocando úlceras. Como se você tiver pouco cloro, você vai levar muito tempo para fazer a digestão. Por quê? Porque ele não vai estar ajudando na manutenção dessas bactérias, do pH das bactérias que estão no estômago. Porque vocês sabem, a gente tem no estômago o ácido clorídrico. Então, cloro tá aí, ó, lá no ácido clorídrico no estômago, ajudando para a gente manter essa digestão. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Lá no segundo ano do ensino médio a gente vai falar bem bastante sobre isso. Vamos para o nosso próximo slide. Finalizando aí, ó, nossos últimos dois sais minerais importantes. Tem o magnésio, ó, e iodo. O magnésio, ele é responsável por manter também, ó, onde é que encontra o magnésio? Nozes e peixe azul. Ele é um regulador. Regulador de quê, professor? O magnésio é um regulador da flora intestinal também. Mas só que enquanto o cloro era lá do estômago, o magnésio está lá no intestino. Por isso que quando a gente está com problema intestinal, a gente toma o famoso leite de magnésio. Iodo. Iodo, ele tem uma função primordial, cai muito no Enem. Grifa aí no seu caderno. Iodo. O iodo, ele é responsável por realizar a manutenção da tireoide. É uma glândula que a gente tem aqui no pescoço. Lá na década de 30, 40, era muito comum o pessoal ter uma doença chamada de bócio. O pescoçozão inchava assim, ficava bem grandão. Isso acontecia porque a pessoa tinha deficiência de iodo no organismo. E, por consequência, a tireoide, que é essa glândula que estava aqui, ficava sobrecarregada e não funcionava da forma correta e inchava. Aí chamava isso de bócio, certo? Bom lembrar isso aí, anota no teu caderno, questão importante pro vestibular. Detalhe importante, o iodo. Hoje em dia, como é que sanou-se esse problema de deficiência do iodo? Hoje em dia, quando você compra sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, tem cloro junto, ele vem lá embaixo, sal iodado, que ele é misturado, tanto o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, com o iodo, para que você automaticamente coma iodo em tudo que você fizer. Com isso, conseguiu-se quase que erradicar esse problema de falta de iodo no organismo. E assim, quando você come a comida com bastante sal, consequentemente com iodo, você vai garantindo assim o bom metabolismo da sua tireoide. Tá? Com isso a gente selecionou os principais sais minerais que vocês têm que estudar, têm que botar na mente, não pode esquecer que cai no Enem. Na lista que eu vou passar para vocês, ele vai englobar bastante esses sais minerais. Vamos para o nosso próximo tópico, que é vitaminas. Ó. As vitaminas são nutrientes orgânicos essenciais nas várias reações do metabolismo, regulando-as. A falta de vitamina pode ocasionar várias doenças até a morte. Vamos aqui entender. Ele falou aqui um pouquinho de hábitos modernos. Alguns motivos explicam essas carências de vitamina, como os hábitos culturais modernos, como, por exemplo, falta de exercício, não sai de casa, não toma sol, o hábito de comer muita fritura. Tudo isso aí faz com que o nosso corpo perca ou deixe de consumir algumas vitaminas que são primordiais para o nosso dia a dia. Eu devo ter colocado aqui para vocês uma lista com as principais vitaminas para a gente comentar. As vitaminas são divididas em dois grupos. São as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Vamos identificar, bota no teu caderno aí o que é cada uma delas. Hidrossolúvel. Hidro vem de água. Solúvel quer dizer que é dissolvida em água. Então, hidrossolúvel são aquelas vitaminas que são dissolvidas em água. Lembra que a gente viu na aula passada que o nosso corpo é formado por, no mínimo, 70% de água. E nós temos as vitaminas que são lipossolúveis, que são aquelas que são dissolvidas em gordura, que em algumas regiões do nosso corpo tem predomínio de lipídios, que são gorduras, que são lá que elas atuam. Aí tá aí a definição, vou dar um tempinho para vocês. Ele deu alguns exemplos aqui. Ó, vitaminas hidrossolúveis importantes: B1, B2, B5, B6, B12, vitamina C, vitamina H, vitamina M, vitamina P. Vitamina lipossolúvel, vitamina A, D, E e K. A gente vai falar sobre algumas delas aí para vocês. Vamos lá. Começando aqui com a vitamina A.
A vitamina A, pessoal, ela é intimamente ligada à visão, tá? A vitamina A que regula o nosso foco, que garante o bom funcionamento da membrana córnea, que fica lá atrás do olho. Então, quem tem carência ou falta por algum motivo de vitamina A, desenvolve uma doença chamada cegueira noturna, tá? Então fica ligado nesse nome. Ouviu falar cegueira noturna, vitamina A. Como é que a gente consegue vitamina A? Tá aí, ó, fígado de aves, animais e cenoura. Vamos ver um pouquinho do complexo da vitamina B. Complexo da vitamina B, ó, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, vai até a B12. Eu coloquei na listinha aí B1, B2, B5, B6 e B12, mas não precisa saber de todas. Vou falar aqui das principais. As principais é B1 e B2, tá? Vou ler aqui para vocês. Onde é que encontra a vitamina B1? Cereais, carnes e verduras. Vitamina B2, leites, carnes e verduras. Se vocês observarem, todas as vitaminas B estão ligadas a carne ou verdura, tá? Vamos ver, mas elas têm funções diferentes. Vitamina B1 atua no metabolismo energético de açúcares. Ou seja, quando o açúcar, que é a glicose, entra no seu organismo, ela precisa de ajuda para ser quebrada, metabolizada. E quem ajuda nesse processo é a vitamina B1. Então, se você tem falha ou carência de vitamina B1 no seu organismo, o que vai acontecer? Você vai ter uma deficiência no metabolismo dos açúcares. Consequentemente, você vai ter fraqueza, falta de energia. E isso desenvolve uma doença chamada beriberi. Tá bem? Ó, doença que se caracteriza por alterações nervosas cerebrais, cardíacas e fraqueza muscular, que é o principal sintoma, que é o derivado disso que eu acabei de falar, que é do processo metabolismo energético dos açúcares. Vitamina B2 atua no metabolismo de enzimas, proteção ao sistema nervoso, ó, metabolismo de enzimas. Se você passar para imaginar, você vai ver que todo o complexo B ele está atrelado ao metabolismo, ele está ajudando a realizar algum tipo de reação química que vai gerar um fruto ou um benefício no seu organismo, tá? Onde a gente encontra, já falamos, a carência, falta de vitamina B2 pode levar aqui problemas, tá aí, ó, inflamações na língua, anemias e problemas capilares, tá? O mesmo vale aí para a vitamina B5, B6 e B12. Vou afastar aqui um pouquinho para que vocês possam dar um stop no vídeo, averiguar aí direitinho a B5, B6 e B12. Vamos para o nosso próximo slide. A gente tem aqui risco do consumo excessivo da vitamina. Quando o indivíduo ingere altos níveis de vitamina, ocorre a hipervitaminose, ou seja, envenenamento por vitamina, que pode levar a um tipo de intoxicação. É por isso que nada em excesso é bom. Se eu consumir flúor demais, por exemplo, eu posso ter uma hipercalcificação de estruturas que além dos ossos. Isso pode gerar artrite, artrose, certo? Então nada em excesso é bom. O mesmo vale para as vitaminas. Aí ele dá um exemplo interessante sobre hipervitaminoses. Dificilmente se dá pelo consumo excessivo de alimentos ricos em vitaminas, mas sim por ingestão inadequada, que é pior até que a falta das vitaminas. É importante ressaltar, entretanto, que nem todas as vitaminas geram um quadro de hipervitaminose. Vitamina K, por exemplo, quando em altas doses, não apresenta toxicidade, assim como vitamina C. A gente vai falar um pouquinho aí sobre vitamina A, C, D e K, que está faltando ainda, que são as vitaminas lipossolúveis. Aqui ele está falando de micronutrientes. O que são micronutrientes? São os nutrientes que estão inerentes fazem parte da composição das frutas, por exemplo, que a gente consome quando ingere um alimento. Aí tem todas as vitaminas que eu falei para vocês, ó. Vitamina A, B1, B6, B12, BC, C, D, fosfato, zinco, selênio, cobre, ferro. Tudo vem junto num alimento só. Aqui uma dúvida importante. Como preparar os alimentos sem perder os micronutrientes? Simples. Essa dica vale. Quando você consome o alimento que ele vem direto da natureza, que ele vem cru, ele vem sempre com a maior quantidade de nutrientes possíveis. Você vai só lavar e comer. Quando você manipula esse alimento, processa ele de algum jeito, como por exemplo, ferve, corta, esquenta, assa,
ele perde grande parte dos nutrientes, sejam proteínas, sejam vitaminas, sejam sais minerais. Por quê? Porque você alterou a consistência daquele alimento. Então, o ideal é comer frutas e verduras cruas, só basta bem lavar e higienizar. Vamos aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre vitamina A, vitamina C, D e K. Vitamina A já falamos, que é a cegueira noturna, né? Então estou devendo vitamina C, D e K. C, vitamina C, anota aí. A vitamina C, a falta da vitamina C produz uma doença chamada escorbuto. O que é o escorbuto? É uma doença onde você tem baixa imunidade e você começa a ficar com as regiões aqui do pálpebra do olho, as mucosas, tudo bem esbranquiçadas e leva a uma fraqueza muscular, um metabolismo lento e imunidade baixa. É por isso que é importante você tomar aquelas comprimidinhas de vitamina C quando você está doente, porque ele aumenta a sua imunidade. Beleza. Vitamina D. A vitamina D é uma vitamina essencial para o recém-nascido. A vitamina D ela é criada pelo nosso próprio organismo, ela é sintetizada pelo nosso próprio organismo. Como é que o nosso organismo é estimulado para produzir vitamina D? Quando ele é incidido sobre raios ultravioletas, sobre o sol. É por isso que você já deve ter ouvido falar que a mãe gosta de dar banho de sol na criança, no recém-nascido, aquele de manhãzinha cedo, de madrugada ou de tardezinha. Para quê? Para que esses raios de sol que entram em contato com a pele da criança estimulem a formação da vitamina D. E a vitamina D vai ter uma função primordial, que é ela ajudar o cálcio e o flúor, lá onde a gente viu, na calcificação dos ossos e no crescimento. Então, a vitamina D é vital para o crescimento dos ossos e dos órgãos, assim como da calcificação dos ossos da criança. Então, é de vital importância vitamina D. E vitamina K é a vitamina da coagulação sanguínea. Quando você não tem vitamina K no seu organismo, o seu organismo dificilmente faz, quando você se corta, aquela casquinha de ferida. Ele não coagula o sangue de forma adequada, então permite que você tenha hemorragias. O que é hemorragia? É a perda de sangue contínua. Quem sofre de falta de vitamina K tem dificuldade de coagulação sanguínea. Valeu, meninos. Revisamos sais minerais e vitaminas. Vou mandar uma lista para vocês. Nosso próximo vídeo a gente vai ver açúcares e lipídios. Valeu, abraço. Tchau, tchau.